Hoje acordei com a intenção de te falar tudo que eu vi e percebi você fazendo a mim sem merecer, me dando de melhor. A tempestade se passou quando eu ouvi só trovões. Brilhou o sol tão lindo e me aqueceu. Depois da chuva que me encharcou, eu te agradeço, só te agradeço. Eu te agradeço por toda a graça que me deu, todo o amor que ofereceu, sem eu merecer. Eu te agradeço, pois sei que um dia me escolheu e entregou tudo que era seu e me fez viver. Hoje acordei com a intenção de te falar tudo que eu vi e percebi você fazendo a mim sem merecer, me dando de melhor. A tempestade se passou quando eu ouvi só trovões. Brilhou o sol tão lindo e me aqueceu. Depois da chuva que me encharcou, eu te agradeço, só te agradeço. Eu te agradeço por toda a graça que me deu, todo o amor que ofereceu, sem eu merecer. Eu te agradeço, pois sei que um dia me escolheu e entregou tudo que era seu e me fez viver. Eu te agradeço por toda a graça que me deu, todo o amor que ofereceu, sem eu merecer. Eu te agradeço, pois sei que um dia me escolheu e entregou tudo que era seu e me fez viver. E me fez viver. Amém. Boa noite, irmãos, irmãs. Queria também saudar aos visitantes, né? Sejam bem-vindos. Que Deus esteja abençoando a vida de cada um. E também quero saudar aqueles que estão nos assistindo pelas redes sociais. É um prazer enorme ter vocês aqui conosco, né? E vocês que estão assistindo, compartilhem esse culto com suas famílias, amigos, parentes, né? Que a palavra de Deus, ela é sempre bem-vinda, né? E muito abençoada. Amém? Eu gostaria de mencionar uma frase que está na Bíblia, que me chamou muita atenção quando a pastora pediu para que eu fizesse esse início, né? Essas boas-vindas, que diz: que ele cresça e que eu diminua. Foi João Batista que disse isso. Veja
o que diz a palavra do Senhor no livro de João 3, de 22 a 30. Depois disso, Jesus foi com os seus discípulos para a terra da Judéia, onde passou algum tempo com eles e batizava. João também estava batizando em Enom, perto de Salim, porque havia ali muitas águas e o povo vinha para ser batizado. Isso se deu antes de João ser preso. Surgiu uma discussão entre alguns discípulos de João e um certo judeu a respeito da purificação cerimonial. Eles se dirigiram a João e lhe disseram: Mestre, aquele homem que estava contigo no outro lado do Jordão, do qual testemunhaste, está batizando, e todos estão se dirigindo a ele. A isso João respondeu: uma pessoa só pode receber o que lhe é dado dos céus. Vocês mesmos são testemunhas de que eu disse: eu não sou o Cristo, mas sou aquele que foi enviado adiante dele. A noiva pertence ao noivo. O amigo que presta serviço ao noivo e que o atende e o ouve, enche-se de alegria quando ouve a voz do noivo. Esta é a minha alegria, que agora se completa. É necessário que ele cresça e eu diminua. Amém. Irmãos, aqui João Batista, ele ficava feliz em ver os seguidores de Jesus acrescendo, cada vez mais, e em momento algum ele sentiu inveja de Jesus. João Batista também teve fama e muitos seguidores, mas ele não pregava por causa disso. A alegria dele era trabalhar para que Jesus recebesse a glória. Foi por isso que João disse: é necessário que ele cresça e eu diminua. Irmãos, nos dias de hoje, temos que ser como João Batista, Temos que levar a palavra e acreditar que Jesus vai fazer a obra na vida daqueles que não o conhecem, que ainda não sabem o seu verdadeiro poder em nossas vidas. Amém? Mesmo assentados, irmãos, feche seus olhos, vamos fazer uma oração. Senhor, em nome de Jesus, Senhor, quero te exaltar nesse momento, Senhor, e agradecer por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, Pai, as bênçãos recebidas por Ti, e pedimos, Senhor, nessa noite que o Senhor derrame sobre nós, Pai, uma unção, Pai, uma unção de sabedoria, uma unção de fé, que cada dia mais, Senhor, a gente possa andar corretamente nos seus caminhos. Pedimos perdão, Senhor, pelas nossas falhas, pelos nossos pecados, Senhor, e pedimos também, Senhor, que o Senhor continue nos abençoando a cada dia, e que o Senhor esteja agora, Senhor, visitando as pessoas que estão nos assistindo, Senhor. O Senhor esteja abençoando esses lares, Pai, e que um dia, Senhor, elas estejam aqui conosco para celebrar, louvar e adorar o Teu santo nome. Amém, Senhor. Amém. Graça e a paz. Coloque-se de pé, vamos adorar ao Senhor. Tua graça me envolve, me fortaleço em Ti. Trocaste o mal em mim pelo melhor de Ti. Meu
eu quero só a ti. Eu rendo a ti. Eu rendo a ti. Eu rendo a ti, meu coração. Que teu reino venha, pois tudo que eu quero é mais de ti. Não menos de mim, mas de ti. Que cresça mais e mais tua luz, que o mundo inteiro possa ver. Deus, sim, tu és libertador, sim, tu és meu guia com tudo que sou. Eu quero só a ti. E com tudo que sou, eu quero só a ti. Amém. Aleluia, Jesus. Como Milton disse, que ele cresça, que a gente diminua, o que a palavra diz. Nesse momento, irmão, em alegria, vamos trazer as ofertas e devolver o dízimo ao Senhor, cantando que Ele é bom. Sim, Ele é bom. E nós cantaremos, dançaremos, gritaremos, porque Ele é bom. Senhor, nós só temos a agradecer o Senhor. Só temos a agradecer pela Tua presença. Não poderemos pedir nada a não ser agradecer, Senhor, pela saúde, pela presença dos irmãos, pela família, pela Tua graça, pelas Tuas provisões. Vamos nos alegrar por tudo que o Senhor é para nós. Em alta voz direi, a todos vou contar, tua bondade eu sei, não pode acabar. O teu eterno amor me acompanhará. Não posso acreditar, mais uma vez em
adorar ao Senhor, para ouvir a sua palavra. Você pode se assentar. Agradecemos a Deus nessa noite fria, mas oportuna para ouvirmos a palavra do Senhor. Oportuna para começarmos a semana louvando, adorando ao Senhor. Que bom termos essa oportunidade. Como o Milton disse, todos são muito bem-vindos. Que seja essa uma noite onde o Espírito Santo fale ao coração de cada um de nós e derrame da sua graça sobre as nossas vidas. Antes de meditarmos na palavra do Senhor, eu quero convidar você mais uma vez para fechar os seus olhos. Nós vamos orar, nós vamos falar com o Senhor. Obrigada. Vamos orar, queridos. Feche os seus olhos. Eu sei que você veio nesta noite, você que pôde vir, você veio para adorar ao Senhor. Você veio também para buscar a direção do Senhor para a sua vida. Você veio para se alimentar espiritualmente. Então fale com o Senhor nesse momento. Abra o seu coração na presença dEle. Ele nos conhece e nos dá a oportunidade de falarmos com Ele, de abrirmos o coração na sua presença. Ó Deus querido, nós louvamos o Teu nome, Senhor, porque só Tu és digno de toda a honra, toda a glória, todo louvor e adoração. Nós te agradecemos porque temos esta oportunidade de começar esta semana orando, cantando canções, ouvindo a palavra do Senhor, nos alimentando espiritualmente, pois a Tua palavra diz, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca do Senhor. Pai, nós pedimos mais uma vez que seja agora nesse tempo de meditação, um tempo do mover do Teu Espírito sobre nós, que de fato a Tua palavra, Senhor, encontre lugar no nosso coração, que nós a compreendamos e que de fato avivamos, Pai. A Tua palavra é viva, ela traz saúde para o nosso corpo, para a nossa alma, para a nossa mente. Vem sobre nós, ó Deus, como disse a canção, nós queremos Te louvar, Te adorar, nós sabemos que o Senhor está aqui conosco, ó Deus, louvado seja o Teu nome. Nós também pedimos, Pai, perdoa os nossos pecados, nos perdoa, ilumina a nossa mente, Senhor, para compreendermos as verdades da palavra do Senhor. Oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Amém, glória a Deus. Meus irmãos, olha só, nós estamos meditando, nós estamos falando aqui em Atos, né? Para os irmãos que estão conosco hoje, para aqueles que estão nos ouvindo hoje, o Senhor tem falado tanto conosco, nos ensinado a sua palavra e tem nos dito que não adianta nós apenas sabermos, nós precisamos agir. Não é aquilo que conhecemos que transforma realidades, mas é aquilo que conhecemos e aquilo que colocamos em prática. Então hoje eu vou convidar você para ler comigo, para acompanhar a leitura ou para abrir a sua Bíblia em Atos, capítulo 2, e nós vamos ler a partir do verso de número 42 até o verso de número 47, e eu quero destacar o verso 47. Eu sei que o Senhor tem algo muito especial para ministrar ao nosso coração nesse tempo que estamos aqui. Atos 2, a partir do verso de número 42, nós lemos: Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Todos estavam cheios de temor e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum, vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam o pão em suas casas e juntos participavam das refeições, com alegria
e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Até aqui. Eu quero destacar então este verso de número 47, que diz assim: louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo, e o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Meus irmãos, todos nós estamos passando por um momento muito peculiar, né? A gente tem visto isso, a história da humanidade está vivendo um tempo peculiar. Nós estamos mesmo vivendo tempos difíceis e nós precisamos, mais do que nunca, ou precisamos a cada dia deste Deus que conduza realmente as nossas vidas. Nós sabemos que enquanto nós estivermos aqui, neste mundo, nós vamos passar e atravessar circunstâncias difíceis e batalhas certamente vão surgir. Mas nós precisamos ter sempre a certeza que nós temos e estamos na presença de um Deus presente e de um Deus atuante. Um Deus presente e um Deus atuante. E esse Deus presente, esse Deus atuante, é um Deus que tem nos chamado para influenciar. Um Deus que tem nos ensinado a viver como Jesus. E quando nós olhamos aqui, nós vemos nos evangelhos como Jesus influenciou. E nós vemos aqui também em Atos, quando lemos Atos, como os primeiros cristãos também influenciaram. Deus, através do seu Espírito Santo, vai movendo as nossas vidas, vai nos movendo e nós vamos aprendendo, nós vamos sendo treinados pelo próprio Espírito Santo, pela palavra de Deus, a ouvirmos e a enxergarmos aquilo que Deus quer que façamos, aquilo que Deus quer que falemos, né? Nós vamos passando processos na nossa vida cristã e o Espírito Santo vai nos transformando, vai nos moldando. O nosso Deus é um Deus que sempre nos acolhe, sempre nos recebe. Jesus, ele sempre está disposto a nos ouvir, sempre está disposto a nos receber. Seja em qualquer momento das nossas vidas. Ele nos ensina, ele nos consola, ele nos dá direção, ele nos exorta, seja qual for o momento que estivermos atravessando. Ele cuida de nós como o bom pastor. E nós devemos pensar que esse Deus acolhedor, que esse Jesus que entregou a sua vida por nós, esse mover do Espírito Santo que esteve aqui em Atos, também, esse Deus presente nas nossas vidas, também tem nos chamado para fazer aquilo que realmente devemos fazer. E hoje nós vamos falar sobre isso, nós vamos falar sobre essa influência, esse mover do Espírito Santo na vida dos primeiros cristãos e que de fato tem algo para nos ensinar nos dias de hoje, nos dias que nós vivemos hoje. E a primeira lição que nós vamos aqui receber para nós, como uma orientação do Senhor hoje, é que nós somos chamados para influenciar. Nós somos chamados para influenciar. Qual é o nosso tema hoje? A gente tem ouvido muito essa palavra nos últimos tempos. Hoje o nosso tema é influencers. Você é um influenciador? Você é uma influenciadora? Porque a gente tem ouvido tanto sobre isso. Você é influenciado? Você segue influencers?
não é? Nós temos falado e ouvido tanto sobre isso e vivido isso nesse tempo, nessa nossa geração. E quando nós olhamos aqui para Atos, é interessante, porque nós vamos ver exatamente isso. Nós vamos ver que a igreja, desde os evangelhos, ou desde que lemos até mesmo o Antigo Testamento, nós vemos que o Espírito Santo de Deus, que o agir do Senhor é um agir influenciador, não é? Então nós precisamos pensar aqui, como nós lemos aqui nesse verso de número 47, o que é que acontecia? A igreja, ela tinha a simpatia das pessoas que não seguiam a Jesus ainda. E a maneira que a igreja vivia era uma maneira que influenciava. Ou seja, será que a gente pode chamar a igreja de Atos de uma igreja que era influencer? Também? Uma igreja influenciadora? Não é? Então nós podemos trazer isso para nós hoje. Nós somos chamados para influenciar. E somos chamados para influenciar tendo o amor como um estilo de vida. Meus irmãos, para o bem ou para o mal, nós influenciamos e somos influenciados o tempo todo. Para o bem ou para o mal. Aqui em Atos, nós vemos que, mesmo passando por todo tipo de dificuldades, de adversidades, a igreja continuou influenciando. Mesmo passando por circunstâncias diversas, a igreja continuou influenciando. Por que eu estou frisando isso? Porque eu estou dando aqui, né, um destaque nisso, porque seja qual for o tempo que nós estivermos passando na nossa vida, porque certamente, como eu disse no início, estamos passando dias difíceis, nós somos chamados a continuar influenciando. Eu vejo aqui em Atos uma igreja e cristãos que foram perseguidos, eu vejo aqui pessoas sendo presas, eu vejo circunstâncias das mais difíceis possíveis. No entanto, continuava uma igreja influente. Eles eram influenciadores. Agora, a grande questão é que eles eram influenciadores, sabendo exatamente aquilo que eles deveriam fazer. Há um fenômeno que potencializou o impacto da influência na nossa geração. Foi o surgimento de personalidades que, através do Facebook, através do Instagram, através do Twitter, através do TikTok, né, e outras plataformas, influenciam através das mídias sociais. Para quê? Para mudar a maneira de pensar, a maneira de consumir e a maneira de viver das pessoas. Posso abrir aspas aqui? Quero abrir aspas só para falar uma questão aqui, que eu fiquei pensando muito sobre isso. Na verdade, é um assunto, falar de internet, desse mundo cibernético, é algo que eu estou estudando muito agora. Por isso que eu estou começando a falar com vocês sobre isso. E eu quero abrir aspas aqui. Porque nós que somos crentes, né, multiconectados, nós também somos multi-influenciados. E sabe algo que eu tenho percebido? Que mesmo fazendo parte da mesma igreja, e estando sempre na mesma igreja, às vezes nós estamos aqui de corpo presente, mas às vezes a nossa vida, nossa mente e coração está sendo, na verdade, pastoreado por um mentor virtual. E nós precisamos pensar nisso, porque isso traz para a comunidade local o quê? Uma comunidade que acaba ficando sem identidade, porque cria várias tribos, várias, né,
dentro da própria e da mesma igreja. E aí nós ficamos sem uma teologia consistente, sem uma doutrina, sem uma identidade, né? Fecha aspas, só para a gente pensar sobre isso. Mas, diante então desse fenômeno da inteligência, da influência digital, a nossa sociedade então, como um todo, tem vivido essa realidade nova. E isso está na igreja cada vez mais comum. Né? Os influenciadores usam as plataformas na internet para atingir o seu público. E quando nós olhamos aqui para a palavra do Senhor, nós vamos ver que o Senhor também tem nos chamado para sermos influenciadores. O apóstolo Paulo, ele foi um grande influenciador. Vou falar dele aqui, gente, porque ele é muito conhecido. Jesus foi um influenciador. Paulo, ele dizia assim, olha, eu lhes suplico que sejam meus imitadores. Paulo também dizia, tornem-se meus imitadores como eu sou de Cristo. Lá em Filipenses 3,17, ele ainda diz, meus irmãos, sigam unidos o meu exemplo e observem como eu vivo, como eu me apresento. Ele também diz em 2 Tessalonicenses, todos vocês sabem como devem seguir o nosso exemplo. Então, nós vemos aqui Paulo falando o seguinte, nós devemos ser influenciadores. Uau, isso é bom, não é? Já que na nossa geração, os reformadores, eles foram influenciadores na época por causa do quê? Quando surgiu a impressão, né, gente? Então, aí ficou muito mais fácil de usar, de evangelizar, de ensinar, de fazer o quê? Estudos, de multiplicar os estudos através da impressão da Bíblia, da impressão dos estudos, dos livros. Então, isso foi maravilhoso. Nos dias nossos, nós podemos pensar sobre as mídias sociais como algo que pode ser para nós algo onde nós vamos fazer o quê? Também influenciar. Mas nós vemos aqui, tem um texto muito conhecido da palavra do Senhor, que eu vejo muito isso em Atos. Quando Jesus destacou lá em Mateus 5, nos versos 13 a 16, dizendo o seguinte, vocês são o sal da terra, mas se o sal perder o sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. E também ninguém acende uma candeia e a coloca debaixo de uma vasilha. Ao contrário, coloca no lugar apropriado. E assim ilumina todos os que estão na casa. Assim brilha a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês, que estás nos céus. Então é interessante a gente pensar sobre isso, porque Jesus está direcionando os seus discípulos, está direcionando a igreja a sermos o quê? Influenciadores. Influenciadores. Nós precisamos apenas focar num ponto extremamente importante. Nós somos pessoas que influenciam pessoas. Pessoas que influenciam pessoas. Por isso nós precisamos avaliar a qualidade desta influência. Antes de tudo, nós precisamos olhar para nós mesmos e precisamos ver se temos sido bons seguidores de Cristo, bons cristãos que não se confundem com ideologias. Como seguidor de Cristo, nós devemos ser influenciadores do bem e não influenciadores do mal nos dias de hoje. Veja só, um influencer hoje nas redes sociais, ele costuma agradar a sua plateia, agradar aqueles que o seguem. E ele vai fazer o quê? Ele vai dar aos seus seguidores aquilo que eles querem ouvir.
Mas Jesus é que sabe o que o nosso coração precisa. Está na palavra de Deus aquilo que nós precisamos. Então nós precisamos tomar muito cuidado para não ser um influenciador segundo o povo. Nós precisamos ser influenciadores segundo a vontade de Deus. Olha só o que diz esta frase: precisamos da sabedoria bíblica para o mundo conectado. Então, se nós estamos nesta de participar das redes sociais como cristãos que somos, nós precisamos ser influenciadores que tiram sabedoria bíblica para a própria vida e que influenciam com aquilo que a Bíblia e a palavra do Senhor tem feito nas nossas vidas, né? Na nossa vida. Então, embora Jesus não tenha falado sobre tecnologia, Jesus falou muito sobre como devemos nos comunicar, como devemos nos relacionar com as pessoas. Amém, queridos? A gente está junto aqui. Nós estamos falando sempre em ter atitudes que transformam realidades. Nós sabemos que estamos aqui como igreja para amar e para servir. Nós estamos aqui para sermos influenciadores. O processo do Senhor na nossa vida, ele não acontece de um dia para o outro. Por isso eu costumo dizer que se nós vamos e fazemos parte de uma comunidade procurando perfeição, nós estamos enganados, porque na igreja nós estamos sendo aperfeiçoados, nós temos tantas falhas, né? A igreja é uma escola, a igreja é um quartel, o que mais é a igreja? Um hospital. A igreja é uma escola ali onde nós estamos sendo preparados, transformados dia após dia. Mas é nessa transformação, nessa influência que o Espírito Santo tem sobre a nossa vida, que nós também devemos influenciar outras pessoas, usar as redes sociais desta maneira. É isso que nós precisamos, sermos influenciadores nessa geração que o Senhor nos colocou, sabendo que nós temos um Deus que está nos guiando. Por isso, segundo ponto para pensarmos aqui, olha só, influencie com responsabilidade. Aqui está aquilo que nós devemos fazer. Olha só, influencie com responsabilidade. Nós precisamos saber o que nós estamos aqui para fazer. E veja só, quanto mais ampla for a sua esfera de influência, maior será a sua responsabilidade. Para nós cristãos, a participação nas mídias sociais não é uma questão simplesmente tecnológica. É uma questão de comunicação. Basicamente, é uma questão do coração. Trata-se de relacionamento. Então, vamos só nos lembrar aqui. A igreja foi tirada do mundo, mas a igreja está no mundo. A igreja não é do mundo, mas é enviada de volta ao mundo. A igreja e o mundo são absolutamente diferentes. Você percebe? Porque nós precisamos pensar na nossa influência com responsabilidade. Veja o que diz a palavra do Senhor em Tiago 4:4. Vocês não sabem que a amizade com o mundo é inimizade com Deus? Quem quer ser amigo do mundo, faz-se inimigo de Deus. Romanos 12:2 diz: não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, meus queridos, o mundo que nós vivemos, ou seja,
os valores que são tão diferentes da palavra de Deus, posso usar essa expressão porque a Bíblia usa, odeia a igreja. O mundo odeia a igreja. Mas ainda que sejamos odiados, rechaçados, nós somos chamados a ministrar neste mundo com amor, a ministrar neste mundo a verdade. Veja como é uma responsabilidade profunda falarmos sobre influência nas redes sociais. A nossa espiritualidade deve ser compartilhada com muita verdade, né? Nós não estamos aqui para mascarar aquilo que nós somos nas redes sociais, mas sim para compartilhar o que Jesus tem feito em nós e aquilo que Jesus pode fazer nas famílias, aquilo que Jesus pode fazer nas nações, na sociedade onde nós vivemos. Aquilo que Jesus pode fazer dentro de nós, a graça dele que é derramada, a restauração, a força. Imagine nesse tempo que nós vivemos, um tempo de separação, de dor, de luto, esse tempo onde nós estamos aqui e precisamos compartilhar o que Jesus é nas nossas vidas. É muita responsabilidade, queridos. Nós sabemos que o Senhor tem nos chamado para isso, para sermos diferentes, porque Ele mudou a minha vida. Ele mudou a vida, a minha história. Ele mudou os meus sonhos, os meus projetos. Ele mudou aquilo que eu gostava. Eu não gosto mais. Ele mudou o meu rumo da minha vida. E eu estou aqui para compartilhar o que Jesus fez na minha vida. Para compartilhar o que é a palavra de Deus. Os influencers, eles influenciam produzindo conteúdo para os seus seguidores. Nós sabemos disso. E então, através desses conteúdos, eles vão influenciar pessoas para que o comportamento dessas pessoas e a decisão dessas pessoas mudem. Mas nós somos chamados como igreja para influenciar, levando o conteúdo da palavra de Deus. Nós temos um conteúdo para levar. Não é a minha vontade, não é aquilo que eu acho ou não, mas eu devo viver proclamando Jesus. Eu estava pensando sobre as redes sociais e nós também, na minha idade, né? Eu não sou essa geração que já nasceu, a geração Z, né? Mas na minha idade, as redes sociais são um pouco mais diferentes. Né? Até o Facebook foi tudo bem, né? Então agora a gente está no Instagram, daqui a pouco vem muito mais coisa. Então você entra no Face, tudo azulzinho, né? Tudo lá, light, você coloca do seu jeitinho, você entra no Instagram, você vê imagem, som e tudo ao mesmo tempo, não é assim? Não é? A gente está vivendo nesse momento. Mas nós vemos que as pessoas hoje, elas buscam experiências, não a verdade. Elas querem sentir, mas não querem pensar. As pessoas querem novidades e revelações, sonhos e visões, mas não querem doutrina. Nós vemos que querem escutar testemunhos eletrizantes, mas não querem estudar a palavra. Nós vemos que as pessoas buscam o evangelho do milagre, mas elas não querem o evangelho da cruz. Lá em Lucas 9, 23, nós lemos, Jesus dizia a todos, se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga-me. Então, existe uma luta diária para nós como igreja vencermos. Também no que diz respeito aqui às questões das mídias sociais. Nós precisamos fazer a nossa parte, queridos. Nós precisamos fazer a nossa parte. A palavra de Deus é o nosso conteúdo. A nossa vida, aquilo que a palavra tem feito em nós, é que deve ser compartilhado, né? Nesse mundo as pessoas não querem Deus, as pessoas querem as bênçãos de Deus. E
o que determina o rumo da igreja é a palavra de Deus e não a vontade das pessoas. Existem muitos influencers que eles colocam assim nas suas redes sociais. Coloque aqui para mim o que é que você gostaria de ouvir. Qual é o tema que você quer ouvir? E aí eles vão trabalhando com aquilo que as pessoas querem ouvir, daquilo que as pessoas querem falar. Mas, como cristãos, como servos de Deus, como vocacionados a pregar a palavra de Deus, nós precisamos ter aquele voto que lá no Antigo Testamento os profetas faziam, os servos de Deus faziam, você lembra? Eu vou falar tudo que Deus me mandar falar. Não aquilo que eu quero ouvir, não aquilo que eu quero falar, aquilo que as pessoas querem ouvir. E nós, meus irmãos, precisamos ser bem-sucedidos aos olhos do Senhor, né? Você lembra das igrejas em Apocalipse? Lá em Apocalipse, nós vemos que haviam igrejas que tinham fama, mas que, na verdade, aos olhos do Senhor, eram pobres, cegas e nu. Então, em nome de Jesus, eu fiquei pensando em alguns influencers aqui da Bíblia. E eu fiquei pensando no que eles podiam me influenciar hoje, se eles estivessem aqui. Por exemplo, Noé. Noé podia dar dicas de como lidar com bullying. Vai ler Noé, ele é um bom influenciador. Daniel, dicas de santidade. José, dicas de lealdade. Débora, dicas de liderança. Esther, muitas dicas de sabedoria e de beleza. Davi, dicas de quebrantamento e de como ter foco. Lídia pode nos dar dicas para evangelismo. Paulo, dicas para administração e implantação de igrejas. Barnabé, dicas de generosidade. Lucas, dicas de uma amizade genuína. Pedro, dicas de um temperamento transformado. E o nosso Senhor Jesus, dicas de como viver o amor como um estilo de vida em qualquer circunstância. Então, em nome de Jesus, vamos nos lembrar disso, que nós precisamos ter responsabilidade. Sabe, meus irmãos, muitas vezes, muitas pessoas não gostam das redes sociais. Tudo bem se elas não gostam das redes sociais. Continuem influenciando com a sua vida, com as suas amizades, com o seu jeito de ser. Mas se nós estamos nas redes sociais, nós precisamos observar que a vida virtual não pode ser diferente da vida real, de forma nenhuma. Nós não podemos entrar nessa onda de mostrarmos aquilo que não somos, não é? Amém, queridos? Estamos juntos aqui? Então, que bom, o Senhor tem nos chamado para sermos influenciadores, mas o Senhor tem nos chamado também para sermos responsáveis. Uma igreja influenciadora, uma igreja responsável. E em terceiro lugar, para nós encerrarmos esse nosso tempo de reflexão aqui, o que é que nós precisamos? Ative os filtros corretos. Quais são os filtros? Sal e luz. Sal e luz. Nós precisamos ativar os filtros corretos. Ser sal, ser luz. Precisamos ser verdadeiros, né? Cuidado para não disseminar mentiras. Precisamos ser sábios, ter sabedoria. Precisamos aqui olhar para a palavra, lá em Mateus 10:16, o Senhor diz: eu os estou enviando como ovelhas entre lobos, portanto sejam astutos como as serpentes e sem malícia como as pombas. O que nós fazemos então nesse
mundo cibernético tem muita importância. Tiago 1,26 diz: a verdadeira religião é não se deixar corromper pelo mundo. Então nós devemos ser dóceis, ser amáveis, mas sempre falando a verdade, ser astutos, saber no que podemos entrar e no que não devemos, o que devemos compartilhar e o que não devemos. É isso que nós precisamos ativar o filtro certo, sal e luz. Será que o que eu posto vai representar a minha vida, como de fato eu estou sendo chamado a viver? Será que o que eu compartilho, será que o conteúdo que eu estou produzindo é um conteúdo que de fato representa o Senhor Jesus Cristo? Em Atos, nós vemos que acontecem mudanças significativas nas cidades por onde os influencers passam, né? Acontecem mudanças significativas na sociedade porque eles não perdem de vista que são sal e que são luz. Vamos pensar aqui no sal. O sal é o quê? Antisséptico. O sal dá sabor e o sal também provoca sede, não é assim? Então, a nossa vida, seja real aqui, ou seja no virtual, ela deve seguir estes princípios, este filtro, que deve ser, na verdade, né, uma realidade nas nossas vidas. Nós precisamos fazer o quê? Interromper. Antisséptico faz o quê, gente? Limpa. Então, as nossas redes sociais precisam ser limpas. De alguma forma, nós precisamos produzir conteúdos que serão bênção, que vão ajudar esse mundo não se autodestruir. Nós precisamos também estar neste mundo, porque a Bíblia diz que o sal não pode ficar no saleiro, né? Então, não é para a gente ficar só vivendo aqui com as questões eclesiásticas. A gente pode, eu não estou dizendo que não, estar nas redes sociais. Mas o que nós estamos fazendo lá deve contribuir para que haja mais pureza, que haja aquilo que é mais, né, que traga santificação. Veja só, se o sal, ele é muito difícil de ser contaminado, mas ele pode ser contaminado. E a Bíblia diz que se ele for contaminado, ele não serve para mais nada, a não ser para ser pisado pelos homens. E é realmente uma referência, porque para nós como igreja, se não formos sal e luz, se não estivermos aqui para produzir o que o Espírito Santo de Deus quer que produzamos, é assim que diz? Produzamos, né? Se não for assim, não tem sentido. E aí não servimos para mais nada. Então, a igreja, que é um corpo, que somos muitos membros, somos chamados para influenciar por todos os membros da igreja, em todos os setores da sociedade. Na história, a igreja sempre influenciou. Influenciou na área da educação, influenciou em questões morais, influenciou na área da saúde e sempre influenciou trazendo uma sociedade muito melhor. Sempre influenciou, trazendo coisas boas, porque o pecado, meus irmãos, como diz Hernandes Dias Lopes, é maligníssimo. Ele destrói a ponto das pessoas quererem tirar a própria vida. Mas quando a igreja se coloca como sal e como luz, ela pode sim dizer e mostrar como as impurezas podem ser retiradas e como então podemos nos posicionar de uma forma saudável, porque é isso que Jesus fez nas nossas vidas. Então nós vamos dar sabor. Se por um lado, né, o sal dá sabor, por outro lado, muito sal torna insuportável. É por isso que Jesus fala também que não devemos ser legalistas. Jesus fala que não devemos ser opressores. Jesus fala que nós não devemos ter uma falsa espiritualidade. Nas redes sociais há problemas antigos que surgem em novas
versões. Então, em nome de Jesus, vamos provocar sede. Vamos provocar sede, vamos dar sabor. Vamos ser como antissépticos, né? O mundo não tem sede, não tem vontade das coisas do céu. Mas a nossa forma de viver, o nosso testemunho de vida como igreja, vai fazer o quê? Vai cativar a simpatia das pessoas. Assim como era aqui em Atos. O que é simpatia? Simpatia é você ter uma impressão agradável. Simpatia é quando você quer se aproximar, porque aquelas ideias que você nem bem conhecem te atraem. Então, aquelas pessoas se simpatizavam pelo testemunho de vida que a igreja dava. É isso que nós precisamos ser, sal, que dá sabor. Sal, que na verdade é um antisséptico, que traz a pureza. Sal, que provoca sede, que leva para aqueles que estão ali, vivendo num mundo oprimido, um oxigênio para respirar. Que traz um novo alento, uma esperança que existe apenas em Cristo Jesus, que é o caminho, a verdade e a vida. Queridos, nós devemos ser luz. A luz brilha, ela serve de guia, de advertência. A luz traz vida. Nós vemos em Filipenses 2,15... para que venham a tornar-se puros e irrepreensíveis, filhos de Deus inculpáveis, no meio de uma geração corrompida e depravada, na qual vocês brilham como estrelas no universo. Olha só, irmãos, eu quero terminar dizendo aqui que a luz, o próprio Senhor Jesus, ele vai dizer aqui que ele é a luz do mundo, não é? Lá em João, Jesus vai dizer assim: eu sou o pão da vida, eu sou a luz do mundo, eu sou a porta, eu sou o bom pastor, eu sou a ressurreição e a vida, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e eu sou a videira verdadeira. Em João 8,12 ele diz: eu sou a luz do mundo. E aqui em Mateus 5,14, o que é que ele diz? Vocês são a luz do mundo. E eu quero fazer aqui uma comparação, que Jesus tem luz própria. Ele é o sol da justiça. O sol tem luz própria. A lua tem luz própria? A lua não tem luz própria. Ela brilha porque ela reflete a luz do sol. A igreja só vai brilhar se ela refletir a luz de Jesus. Você entende isso? É por isso que tudo que nós fazemos na igreja, nós precisamos ter isso em mente. Se nós falamos de excelência, não é para nos iluminar, para que a gente seja, como disse a canção no início, é para que Jesus cresça. Se falamos de detalhes, é para que Jesus cresça. Se nós queremos, como nas redes sociais nós vemos muito isso, todos nós queremos que a igreja seja conhecida. Claro que queremos. Mas o nosso foco não é que a igreja seja vista por si mesmo, mas é que ela brilhe Jesus. Que ela brilhe Jesus. É isso que faz a diferença. É isso que faz a diferença neste mundo que nós vivemos. Meus irmãos, eu sei que os tempos são difíceis, mas é uma realidade, nós estamos vivendo esta realidade e precisamos falar sobre isso. Nós estamos aqui para glorificar ao Senhor. Nós estamos aqui, somos chamados para influenciar. Precisamos influenciar com responsabilidade e precisamos ativar os filtros certos. É para isso que o Senhor nos chama. Em nome de Jesus, nós não podemos fazer uma propaganda de nós mesmos, com o fim em nós mesmos. Nós devemos apontar Jesus. Nós precisamos falar de Jesus. Ele é o centro de todas as coisas. A razão de existir da igreja
é o Senhor Jesus. Não vamos nos esquecer que nós vivemos hoje o tempo de informação desenfreada e não de conhecimento. Nós estamos num tempo de muitas informações, não de muitos conhecimentos. Então nós precisamos olhar para a palavra do Senhor. Ele é a nossa segurança. Ele é aquele que dirige a nossa vida, que nos orienta. Então, em nome de Jesus, vamos nos voltar para o Senhor. Ele conhece o nosso coração, Ele conhece o tempo que nós vivemos, Ele conhece a estação que você está vivendo na sua vida. E mais do que nunca, nós precisamos buscar a presença dEle. Precisamos viver sob a influência dEle, sob a direção dEle, sob aquilo que Ele tem para nós. Ouvir experiências extremamente importante, extremamente significativo. Mas ouvir ao Senhor e a orientação da palavra do Senhor é essencial. É essencial. Amém, queridos? Vamos orar? Vamos falar com o Senhor? Fale com o Senhor agora. Coloque a sua vida na presença dEle. Fale para o Senhor, fale, oh meu Deus, eu preciso tanto da tua influência na minha vida. Eu não quero me perder não, Senhor. A palavra do Senhor diz, aquele que está em pé, cuide para que não caia. A palavra do Senhor diz, olha, nós estamos vivendo tempos difíceis, trabalhosos. É isso que a palavra diz. E nós precisamos ter o foco na palavra de Deus. Ela é o nosso pão. Não pode faltar esse pão. Sabe, nós precisamos nos voltar para as doutrinas da palavra dentro do nosso lar. Nós precisamos levar por onde formos os ensinamentos da palavra do Senhor. Comece a trabalhar isso na sua vida. Você precisa estudar a Bíblia. Você precisa levar os seus filhos para a igreja. Você precisa voltar a ter a comunhão com Jesus. Você precisa do Senhor e eu preciso do Senhor acima de tudo. Ele é tudo para nós. Ele é tudo para nós. Oh Senhor, nós te damos graças, ó Deus, porque estamos aqui na casa do Senhor. Meu Deus, nós vivemos dias difíceis. Tudo, Senhor, quer tirar a nossa atenção do Senhor. Mas não deixe-nos, Pai, não deixe-nos ser, ó Deus, contaminados. Purifica-nos, ó Deus. Nessa noite eu creio que o Senhor está nos dando esta oportunidade. A oportunidade de nos lembrarmos, ó Deus, aonde é que nós deixamos aquele primeiro amor. Aonde é que nós deixamos aquele desejo de orar, de estudar a Bíblia. Aonde é que nós, ó Pai, deixamos aquele desejo de entregar os nossos problemas nas mãos do Senhor e saber que o Senhor está conosco e continuar adiante, crescendo, indo em frente, recomeçando. Meu Deus, em nome de Jesus, que nessa noite a tua igreja seja fortalecida pelo Senhor. Que o prumo do Espírito Santo esteja aqui sobre nós. Coloca-nos, ó Deus, no rumo certo, na direção certa. E instruir-te-ei e te ensinarei o caminho que deves seguir. E sob as minhas vistas te darei conselho. Ó Senhor, Tu és a nossa direção, Tu és o nosso bom pastor. O Senhor é aquele que está presente na nossa vida o tempo todo, Senhor. Dirige os nossos passos. Dirige, orienta-nos aqui nesta vida, nesta geração e nesse tempo. Pai, nós somos chamados para olhar para o alto e para viver das coisas que vêm do alto. As coisas antigas passaram, tudo se fez novo. E nós nos apegamos no Senhor, porque Tu és aquele que nos dá a oportunidade de viver o novo, mas de viver o novo na direção do Senhor, com a bênção do Senhor sobre as nossas vidas, em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém, amém,
Glória a Deus. Queridos, meditem nessa palavra. Meditem nessa palavra. Nós somos a igreja do Senhor, chamados para vivermos debaixo da influência de um Deus que não nos deixa, de um Deus que nunca nos abandona, de um Deus que nos pega pelas mãos, que cuida de cada um de nós. Vamos louvar juntos ao Senhor. Vamos adorar esse Deus. Vamos fazer desse momento um momento de entrega ao Senhor. Um momento onde nós, de fato, vamos sentir que Ele está renovando as nossas forças e Ele está nos colocando no caminho certo. Jesus, eu só tenho a Ti esperança para mim. Se estou triste, minha fé está em Ti. A Tua mão sustenta o céu.
aprendi a te adorar pelo que és. Dele vem o sim, o amém, somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, Continua sendo Deus. se a doença vier, Ele é Deus. Mas se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Minha fé está firmada nas coisas que podes fazer. Te adorar pelo que és. Dele vem o sim, o amém. Somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, se tudo der certo, mas se não der, Continua sendo Deus. Não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Não adoro pelo que Ele faz, oh não, eu adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. E se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Aleluia. Sempre será. Aleluia. O Senhor sempre será Deus nas nossas vidas. Ah, Senhor, como nós te amamos, como nós te agradecemos pela tua presença, ó Deus. Que nessa noite você saia com o coração cheio da presença do Espírito Santo, cheio do Senhor, sabendo que Ele está com você, sabendo que Ele segura nas tuas mãos, Ele te orienta e que Ele é Deus na sua vida. Que o Senhor lhe dê esperança, renove as suas forças, que Ele console o seu coração, que Ele firme os seus passos nos caminhos que são caminhos de vida, que são caminhos que vão trazer para você uma vida segura, uma vida que realmente é saudável na presença daquele que conhece cada um de nós e que nos ama verdadeiramente. Obrigada, Senhor, por esta noite, por este tempo juntos, ouvindo a palavra, em comunhão, cantando canções de adoração, sendo, ó Deus, ministrados pelo Senhor. Nós sabemos que o Senhor está conosco, sabemos que a Tua graça está sobre nós. Que o Senhor nos dirija nesta semana que começa,
Que o Senhor, ó Pai, fale conosco todos os dias e que busquemos na Tua presença, orando, lendo a palavra, nos organizando, Pai, para cada momento estar mais e mais presente com o Senhor e dentro da influência do Senhor sobre as nossas vidas. Obrigada, Senhor, porque o Senhor não desiste de nós e o Senhor nos levanta com novas oportunidades para te honrar, em nome de Jesus. Amém, Senhor. E que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus o Pai e as consolações do Espírito Santo esteja sobre todos nós, desde agora e para todos sempre. Amém e amém. Meus irmãos, Deus abençoe a vida de todos vocês. Tenham uma semana guardada, abençoada pelo Senhor. Vamos meditar nesta palavra, nesse primeiro dia da semana, e vamos viver para a honra e glória do Senhor. Deus abençoe a todos que nos ouvem, em nome de Jesus. Boa semana, irmãos.